nós faremos um exercício de aprendizagem sobre a aplicação da semelhança de triângulos na resolução de problemas. Certa noite, uma moça de 1,50 m de altura estava a 2 metros de distância de um poste vertical de 4 metros de altura com uma luz no topo. Qual é o comprimento da sombra da moça no chão? Vamos observar nessa figura que esse poste vertical de 4 metros de altura possui uma luz no topo. E essa luz projeta duas sombras, a sombra do poste e a sombra da moça, que tem 1,50 m de altura e está a 2 metros de distância desse poste. Para resolver essa situação-problema, nós vamos criar um modelo matemático, imaginando que existem dois triângulos retângulos nessa imagem. O triângulo retângulo maior, que é formado pelo poste vertical, sua altura de 4 metros, e a sombra desse poste. E um triângulo menor, que é formado pela altura dessa moça, que é 1,50 m, e a sombra projetada pela luz ao incidir sobre ela. Como nós não sabemos qual é o tamanho dessa sombra, nós vamos utilizar o x para representar essa medida. Agora nós vamos utilizar esse modelo matemático para resolver essa situação-problema e determinar o valor de x. Nós vamos encontrar o comprimento da sombra dessa moça no chão. Primeiramente, nós vamos observar esses dois triângulos retângulos separadamente. Na figura menor, nós podemos perceber que nós temos as seguintes medidas: a altura da moça, que é 1,50 m, e a medida x, que é o comprimento da sombra dessa moça no chão. Na figura maior, nós temos a altura do poste vertical, que é 4 metros de altura, e a sombra desse poste. Se você observar no desenho, essa sombra é a soma de 2 mais x. 2 metros, que é a distância da moça até o poste, e x, que é a sombra da moça no chão. Então, o comprimento da sombra do poste é 2 mais x. Nós também podemos observar que esses dois triângulos eles são semelhantes, porque eles são retângulos e eles têm um ângulo em comum. Então, se eles têm dois ângulos correspondentes iguais, o terceiro ângulo também tem a mesma medida. E nós podemos garantir, pelo caso de semelhança AA, ângulo-ângulo, que esses dois triângulos são semelhantes. E se existe semelhança, isso quer dizer que os lados correspondentes formam uma proporção. Então, nós podemos utilizar a seguinte proporção para resolver essa situação-problema. Vamos escrever. 4 está para 1,5, assim como 2 mais x está para x. Isso quer dizer que a altura do poste está para a altura da moça, assim como a sombra do poste está para a sombra da moça. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, para encontrar o valor de x, basta multiplicar. 4 vezes x é igual a 4x. Vai ser igual a 1,5 vezes 2 mais x. Para resolver essa equação, primeiramente, nós vamos efetuar a multiplicação distributiva. 1,5 vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. 1,5 vai multiplicar o 2 e 1,5 vai multiplicar o x. 4 vezes x é 4x, vai ser igual a 1,5 vezes 2, que é 3, mais 1,5 vezes x, que é 1,5x. Continuando, vamos resolver essa equação. Para resolver, nós vamos organizar letra de um lado, número do outro. 1,5x está somando, vai passar para o primeiro membro da igualdade, subtraindo. 4x menos 1,5x é igual a 3. Subtraindo 4x menos 1,5x, nós temos 2,5x igual a 3. Para encontrar o valor de x, 2,5 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 3 dividido por 2,5. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar o valor de x,
que é igual a 1,2 metros. E essa é a medida da sombra dessa moça no chão. Então, a resposta correta é a letra A. Questão 2. Um edifício projeta uma sombra de 8 metros, ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Vamos utilizar a semelhança de triângulos para resolver essa situação-problema e encontrar o valor de x, que é a altura desse prédio. Vamos considerar que os raios do Sol são aproximadamente paralelos. Então, nós vamos imaginar que existem dois triângulos retângulos que representam matematicamente essa situação-problema. E esses triângulos retângulos eles são semelhantes, porque eles possuem dois pares de ângulos correspondentes congruentes. Se eles são semelhantes, então os lados correspondentes são proporcionais. Isso quer dizer que a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste. Vamos montar a seguinte proporção. X está para 12, assim como 8 está para 4. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos multiplicar. 4 vezes x vai ser igual a 12 vezes 8. 4x é igual a 96. Para encontrar o valor de x, nós vamos passar o 4 dividindo. X vai ser igual a 96 dividido por 4. X é igual a 24 metros. E essa é a altura desse prédio. A resposta correta é a letra C. Esse prédio mede 24 metros de altura. Questão 3. A sombra de uma árvore mede 4,5 metros. À mesma hora, a sombra de um bastão de 0,6 metros, mantido na vertical, mede 0,4 metros. A altura da árvore é. Vamos analisar essa situação-problema e utilizar a semelhança de triângulos para encontrar o valor de x e determinar a altura dessa árvore. Mais uma vez, nós vamos considerar que os raios do Sol são aproximadamente paralelos. Então, nós podemos imaginar esses dois triângulos retângulos e representar matematicamente essa situação-problema. Esses triângulos retângulos eles são semelhantes porque eles possuem dois pares de ângulos correspondentes congruentes com a mesma medida. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, eles formam uma proporção. Isso quer dizer que a altura dessa árvore está para a altura do bastão, assim como a sombra da árvore está para a sombra desse bastão. Montando a proporção, nós sabemos que em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, para resolver, basta multiplicar. X vezes 0,4 vai ser igual a 0,6 vezes 4,5. Efetuando as multiplicações, 0,4 vezes x é 0,4x, que vai ser igual a 0,6 vezes 4,5, que é igual a 2,7. Para encontrar o valor de x, o 0,4 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 2,7 dividido por 0,4. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar que o valor de x é 6,75 metros. E essa é a medida da altura dessa árvore. E a resposta correta é a letra D. Questão 4. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. Vamos determinar a altura desse poste. Vamos utilizar a semelhança de triângulos para determinar o valor de x e encontrar a altura desse poste. Considerando que os raios solares são aproximadamente paralelos, nós podemos imaginar que existem esses dois triângulos retângulos que representam matematicamente essa situação-problema. E esses triângulos retângulos eles são semelhantes, porque eles possuem dois pares de ângulos correspondentes congruentes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Isso quer dizer que x está para 1, assim como 12 está para 0,6, ou seja,
a altura desse poste está para a altura do bastão, assim como a sombra do poste está para a sombra desse bastão. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Multiplicando, x vezes 0,6 vai ser igual a 1 vezes 12. 0,6 vezes x é 0,6x. 12 vezes 1 é 12. Então, 0,6x é igual a 12. 0,6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 12 dividido por 0,6. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que x é igual a 20 metros. E essa é a medida da altura desse poste. Então, a resposta certa é a letra B. Questão 5. A altura da Raquel é 1,50 m. Qual é a altura da árvore? Vamos observar essa figura. Considerando que os raios solares são aproximadamente paralelos, nós podemos utilizar dois triângulos retângulos para representar matematicamente essa situação problema. Um triângulo retângulo maior, que é formado pela altura da árvore, que nesse caso nós vamos representar por x, porque nós ainda não sabemos qual é a altura dessa árvore, e a sombra da árvore, que é 1,80 m mais 4,5 metros, e um triângulo menor, formado pela altura da Raquel e a sua sombra projetada sobre o solo, que mede 1,80 m. Nós vamos utilizar esse modelo matemático para representar essa situação problema e encontrar o valor de x, determinando assim a altura dessa árvore. Representando separadamente esses dois triângulos retângulos, nós podemos observar que no triângulo retângulo menor nós temos as seguintes medidas. A altura de Raquel, que é 1,5 m, o comprimento da sombra de Raquel, que é 1,8 metros. No triângulo retângulo maior nós temos a altura da árvore, que é o valor de x, que nós ainda vamos determinar, e a medida da sombra dessa árvore, que é 4,5 mais 1,8. 4,5 metros é a distância de Raquel até a árvore e 1,8 metros é o comprimento da sombra de Raquel. Somando esses dois valores, nós vamos encontrar que a medida da sombra dessa árvore é 6,3 metros. Outra coisa importante que nós podemos observar aqui é que esses dois triângulos eles são semelhantes, porque eles possuem dois pares de ângulos correspondentes congruentes. E se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Isso quer dizer que a altura da árvore está para a altura de Raquel, assim como a sombra da árvore está para a sombra de Raquel. Montando a proporção, nós temos que x está para 1,5, assim como 6,3 está para 1,8. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que 1,8 vezes x vai ser igual a 6,3 vezes 1,5. 1,8x vai ser igual a 9,45. 1,8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 9,45 dividido por 1,8. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de x é 5,25 metros. E essa é a medida da altura dessa árvore. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 6. Dois fotógrafos, ao medirem a largura de um rio, obtiveram as medidas mostradas no desenho abaixo. Qual é a largura do rio? Nós vamos utilizar a semelhança de triângulos para determinar a largura desse rio. Como nós ainda não temos essa medida, nós vamos utilizar o x para representar. Agora vamos observar o desenho. Aqui nós temos dois ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são exatamente iguais, eles têm a mesma medida. Então, nós podemos perceber que nós temos mais um caso de semelhança de triângulos. Nós temos dois pares de ângulos correspondentes congruentes. Isso quer dizer que esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Observe que o lado de medida x no triângulo maior é correspondente ao lado de medida 75 metros na figura menor. E o lado que mede 400 metros na figura maior é correspondente ao lado que mede 100 metros na figura menor. Agora nós vamos montar uma proporção.
x está para 75, assim como 400 está para 100. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que 100 vezes x vai ser igual a 75 vezes 400. 100x vai ser igual a 30.000. Para encontrar o valor de x, basta passar o 100 dividindo. X vai ser igual a 30.000 dividido por 100. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de x é 300 metros. Essa é a largura do rio e a resposta correta é a letra B. Bons estudos e até a próxima aula!